a palavra de Deus, então ela tem que ser conhecida. Quanto mais você lê, quanto mais você ouvir, mais aperfeiçoado você ficará com a palavra de Deus, mais íntimo com a palavra de Deus. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 8, no segundo livro de Reis, capítulo 19. Diz assim a palavra de Deus: o rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo. Para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-te e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Senhor meu Deus, queremos nessa noite agradecer pela oportunidade de nós estarmos falando a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, e queremos sair daqui abençoados, e que essa palavra também, Senhor, leve bênção até essa pessoa que está no seu lar, está aí, meu Pai, conosco, através da rede social. Estamos na mesma fé, servindo o mesmo Deus, o mesmo Espírito, numa só fé. Então, Pai querido, fale conosco e nos abençoe, e desde já, em nome de Jesus, repreendo todo espírito contrário, todo espírito roubador da palavra, todo espírito de dúvida, todo espírito de frieza, eu repreendo em o nome de Jesus Cristo. Que prevaleça somente o Teu querer, o Teu agir. É o que pedimos e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nós sabemos que a nossa vida é uma vida de batalha, de luta. Nós sempre temos falado nisso. Isso não é de agora. As lutas e as batalhas sempre foram travadas contra a parte das trevas, contra o inimigo. E aqui nós lemos um texto onde o servo de Deus também tinha essa função de combater as forças do mal. E nos relata que a palavra de Deus, o rei Acabe foi rei de Israel, e foi um dos piores reis que existiu em Israel. E a sua mulher, a mulher de Acabe, era uma mulher diabólica, uma mulher, o próprio Satanás personificado naquela mulher. E com certeza era do mal. A mulher, a Jezabel, era uma mulher do mal, e com certeza tudo que ela fazia era contra os propósitos de Deus. Era realmente da área das trevas, para contradizer as coisas que Deus queria para o povo de Israel. Então, meus irmãos, também existia na mesma época um homem por nome Elias. Ele era escolhido de Deus como profeta daquela época, para estar sendo porta-voz de Deus para os homens aqui na terra. Ele que levava a trazer as mensagens, ele que fazia o que tinha de ser feito em prol do povo de Deus, o povo de Israel. E nós sabemos que uma certa feita, Elias teve que enfrentar uma situação bem complicada, porque ele, com certeza, como profeta, como ser humano, ele estava só. Não era um exército com ele. Ele estava só, mas a maior força que nós sabemos não é um exército em quantidade de homens, não é em armas, mas a maior força ela vem do Senhor nosso Deus. E aqueles que têm o Senhor Deus a seu favor, aqueles que são tementes a Deus, que têm fé no nome de Jesus, é como se tivesse um exército poderoso a seu lado.
Então, meus irmãos, Elias teve que enfrentar, uma certa feita, um desafio. Ele desafiou o rei Acabe a juntar os profetas de Baal, o deus Baal, ou seria o deus pagão, Deus que os homens adoravam, que não é Deus nada, isso é escrito com letra minúscula. Nós sabemos que era deuses que era adorado, e sendo que o verdadeiro e único Deus a ser adorado, o povo estava perdendo essa essência de adorador, já não estava mais adorando o verdadeiro Deus. O povo estava já começando a cair pelas tabelas, já começando a enfraquecer e sofrendo consequência, porque aquele que está se distanciando de Deus, de uma forma ou de outra, ele se torna um alvo fácil, ele se torna derrotado facilmente. O inimigo da nossa alma, a função dele é essa, é tentar nos destruir, tentar acabar conosco, e se nós nos enfraquecermos, seremos muitos alvo fácil para ele. Então nós devemos nos fortalecer no Senhor. E aqui, meus irmãos, Elias, ele teve que enfrentar um desafio. Ele ali como pessoa, representando o Senhor Deus, o povo de Deus, enfrentando 450 profetas de um Deus estranho e 400 de outro. Então, fala muito dos 450 profetas, mas tinha mais 400, né, de uma deusa, né, que segundo consta. E ele desafiou que o Deus que respondesse com fogo, o Deus que respondesse através da oração, através ali do altar, do sacrifício que fosse feito, e respondesse com fogo, era o Deus a ser temido, o Deus a ser adorado, porque ele queria ali mostrar para aquele povo que estava já perdendo a fé no verdadeiro Deus, se afastando de Deus, Deus dando uma chance para aquele povo enxergar que realmente ele estava iludido, ele estava cego. Então Elias foi ali e fez o desafio, e nós sabemos que Elias, ao fazer o desafio, ele conseguiu provar por A mais B, que o verdadeiro Deus é o Deus que criou todas as coisas, é o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor Jeová, o Deus poderoso, único e verdadeiro. Então Elias conseguiu que aquele povo visse ali a maravilha que Deus fez ao ouvir a oração de Elias, que Deus respondeu realmente com fogo para consumir um holocausto, consumir o sacrifício que Elias havia colocado sobre o altar. Então a história é longa para mim não ficar explicando. Então com certeza você tem na sua casa, tem sua Bíblia, você vai ler essa história voltando do capítulo 18, assim vem, você vai ver o que aconteceu. Mas eu falando daqui, meus irmãos, que quando Elias percebeu que Deus agiu, ele clamou e Deus agiu. Qual foi o trabalho dele? Acabar com as farsas, acabar com a mentira. Ele combateu os profetas diabólicos, representantes de Satanás, com certeza. Ele e o povo que na hora viu o agir de Deus, e acabou destruindo aqueles profetas de Baal. Ele acabou, então naquela época fazia-se isso. Hoje em dia, naturalmente, que nós não vamos agir como Elias agiu, em meter a espada nas pessoas, mas se a espada que é a palavra de Deus, sim, que veio combater toda a força do mal, repreender demônios, expulsar no nome de Jesus. Mas naqueles dias se matava realmente aquelas pessoas que eram endemoniadas, né? Hoje não faz mais isso, porque Jesus veio para mudar a situação, veio trazendo o plano de salvação, veio trazendo para nós o poder que há no nome dele, para nós usarmos o nome de Jesus, que é a força maior, é muito mais forte que tantas espadas juntas, né? Então, meus irmãos, Elias, quando fez isto, ele voltou para a cidade. Normalmente, a Jezabel ficou sabendo, porque o seu esposo contou para ela. O rei Acabe contou para ela que Elias havia matado todos os profetas do Deus Baal, o Deus com letra minúscula, né? Todos os adoradores de demônios. Então, ela ficou sabendo, ela ficou realmente daquele jeito, endemoniada já era, ela dobrou a sua força demoníaca. Ela ficou tão irada, que ela mandou uma mensagem. Diz aí, ela mandou uma mensageira a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem. Ela colocou isso falando, que os deuses a matassem até amanhã, a esta hora, se eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Então foi uma ameaça terrível, né? Elias havia ali destruído os profetas de Baal. Ele mexeu realmente com um formigueiro satânico, ele mexeu com os demônios todinho. E a Jezabel, que era uma mulher satanista, ela
fez essa ameaça que Elias iria morrer também. Conforme ele fez, ela falou que da mesma hora que aconteceu, no outro dia ele pagaria com a vida. Meus irmãos, aqui diz no versículo 3, Elias ficou com medo. Meus irmãos, o medo é uma coisa terrível. O medo ele enfraquece a pessoa. O medo enfraquece, o medo traz dúvidas. Então o medo faz a pessoa duvidar, o medo faz a pessoa enfraquecer, e o inimigo age em cima do medo, o inimigo age em cima da dúvida, porque Deus não opera em dúvida. Então, meus irmãos, Elias, que era um homem que mostrou por A e mais B ser um homem usado por Deus. Se você ler, tu vai ver que não foi só essa vez. Elias orou, os céus fechou e não choveu. Elias orou e caiu fogo do céu uma certa feita. Depois ele orou de novo, agora cai fogo do céu. Então um homem muito usado por Deus. Essa mulher a oprimiu, falando com ele que ele morreria também no outro dia. Ele poderia enfrentar muito bem, como ele enfrentou os 450 profetas de Baal, mas ali ele se sentiu amedrontado, ele sentiu realmente o dardo maligno, atingiu ele, e nós não estamos livres. Se nós, meus irmãos, não vigiarmos, nós também somos alvos fáceis do inimigo, porque o inimigo ele anda aí procurando de todas as formas a derrubar pessoas que se dizem crer em Deus, pessoas que são adoradores, pessoas que fazem a obra. O inimigo quer tentar deter, e ele tem conseguido deter muitas pessoas. Então nós temos que ser vigilantes, nós temos que nos fortalecer, nós temos que nos capacitar mais e mais na força que há no nome de Jesus Cristo, como diz lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, né? Fortalecer na força do seu poder, né? No demais, irmãos meus, ele fala, revestido toda a armadura de Deus e na força do seu poder. Então nós devemos nos fortalecer na força do poder de Deus. E como é que faz isso, pastor? Pela fé, na palavra, através da oração, através do jejum, através de maneiras de mostrar a nossa fé. Hoje é uma noite que nós estaremos fazendo isso. Hoje nós estaremos consagrando a ceia do fortalecimento. Por quê? Porque Deus nos dá essa condição. Deus nos ensina a viver pela fé. E a fé realmente é um firme fundamento, como eu sempre estou falando aqui. Nós precisamos muito de agir pela fé nesses últimos dias. Nunca foi tão exigente viver pela fé como hoje. Eu creio que foi todos os dias, mas agora o negócio está realmente, nós vimos ao vivo e a cores, né? Antigamente só de ouvir falar, porque em tal lugar, na televisão anunciou tal coisa. Agora não, nós estamos vivendo e participando dessa situação terrível que está acontecendo, e isso tem enfraquecido muitas pessoas. Tem pessoas jogando a toalha, né? Tem pessoas entregando os pontos, tem pessoas fazendo loucura, tem pessoas realmente capengando. Então, meus irmãos, a nossa igreja do Evangelho Quadrangular, né? Não porque seja quadrangular, mas uma igreja fundamentada, realmente biblicamente falando, os dirigentes da igreja tiveram essa ideia de nós, a igreja no Brasil inteiro, estarmos fazendo esse trabalho, ministrando a ceia do fortalecimento, o qual muitas igrejas quadrangulares já fizeram a sua parte. Tem igreja fazendo, e nós vamos fazer hoje domingo. Então, com certeza, o bairro dos Prados também, a igreja do bairro dos Prados, domingo também, a partir das 19 horas, vai estar também lá ministrando a ceia de fortalecimento, para as pessoas irem tomar, pegar sua ceia, tomar e ir para casa. Não vai ter aglomeração e nem pode, nós temos que estar debaixo da obediência até que seja liberado. Enquanto não é liberado, nós podemos fazer a nossa parte de fé e as pessoas vir pegar e sair, né? Então vai ser dessa forma, para nós também em obediência, porque a obediência gera bênção, a desobediência gera maldição, e nós, como homens e mulheres de Deus, devemos estar debaixo da obediência. Mas aqui, continuando a palavra, meus irmãos, o Elias teve medo, diz aqui que ele ficou com medo, e para salvar sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, né? Aqui dá uma paradinha. Ele ficou com medo, e para salvar a vida dele, puxa vida, você vê quando a pessoa enfraquece, que coisa esquisita. O cara que enfrentou tantas situações adversas, e ele sozinho ali no meio daqueles 450 profetas de Baal, mais 400 de Astarote, ele estava ali no meio daquele povo, ele conseguiu ali com a sua fé, fazer com que Deus mandasse fogo do céu, e ali realmente Deus foi exaltado através da vida de Elias. Agora ele ficou com medo, e para salvar a sua vida, puxa vida,
O mesmo Deus está no controle, mas quando a pessoa está fortalecida, ela enfraquecida, ela faz bobagem. A pessoa enfraquecida, ela acaba entregando os pontos, né? E aqui, meus irmãos, ele se mandou, fugiu, junto com o seu ajudante, para a cidade de Berseba. Diz que ficava na região de Judá. Então ele chegou ali, deixou ali o seu ajudante. Deixou o seu ajudante na cidade de Berseba, e ele sozinho, né? Cada vez o cara vai ficando só, ele vai se distanciando. Ele já estava ajudando, agora nem ajudante mais, ele deixou. Está distanciando da presença de Deus, porque ele estava largando tudo, vai largando aos poucos. Aqui diz no versículo 4: e foi para o deserto. Para onde a pessoa vai? Para o deserto. O deserto, o que tem no deserto, meu irmão? Nada. No deserto só tem areia, sol quente, alguns animais peçonhentos. O que vai fazer no deserto? O deserto é sinal de derrota total. Ele vai para o deserto. Ele veio de procurar outros meios. Não, o deserto é a situação. A pessoa, quando enfraquece espiritualmente por qualquer tipo de atitude do mal, a pessoa começa só a se distanciar de Deus, vai distanciando, vai cair no deserto. E ele vai, larga ali o seu ajudante e vai para o deserto. Diz aqui a palavra de Deus, andando um dia inteiro. Ele andou um dia inteiro no deserto, um dia inteiro. Andou sem rumo, meio desorientado, enfraquecido espiritualmente, porque o homem que mostrou tanta força espiritual, agora depois de uma ameaça, foi como um dardo maligno que entrou na mente dele, e ele começou a capengar, começou a definhar-se espiritualmente, e ele vai aqui para o deserto, andou um dia inteiro, aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore da palavra, e teve vontade de morrer. Aqui é a famosa depressão, né? Tem vontade de morrer. Essas pessoas começam com medo, começam com isso, com aquilo, e acabam entrando em depressão. Tem pessoa que não quer sair mais de dentro de casa, tem pessoa que não quer ver falar, sei lá, é tantas coisas que a gente ouve, e a gente sabe que é assim. Tem pessoa que fala, ele fica doente, só fica falando essas coisas, tudo para ele vai ficar doente, tudo para ele é vírus, tudo para ele é corona, tudo para ele. A pessoa tem medo até chegar perto do familiar. Tá certo, tem que ser vigilante, temos que ser vigilantes, sim, mas não a ponto de ficar louco. Tem pessoas ficando loucas, tem pessoas que passou do limite. E aqui Elias está dessa forma. Elias vai para o deserto, andou um dia inteiro, fugindo de quê, meus Deus? Fugindo de quê? O que o diabo faz na mente da pessoa? Começa a fugir, andar sem rumo. Fugiu porque a mulher falou que no dia ia matar, ele ia morrer também, fugindo. Cadê a fé nesse Deus maravilhoso? Então o Senhor permite que nós nos alimentemos espiritualmente. O Senhor permite que nós nos fortalecemos espiritualmente falando, porque Ele sabe muito bem que nós podemos sucumbir se nós não nos fortalecermos, se nós não buscarmos proteção divina, nós não aguentaremos. Quando Jesus falou assim: vinde a mim todos vais estar cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, Ele estava falando: eu vou alimentar vocês, eu vou fortalecê-los, pode vir, eu estou aqui para socorrer. Você está abatido, você está aí sem força, está sem nenhum vigor, venha a mim. Então, meus irmãos, Elias aqui, ele vai para o deserto, e diz que uma hora que ele andou o dia todo, ele parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim, ele sentiu aquela vontade de morrer, e ele orou dessa forma: já chega ao Senhor Deus, acaba com a minha vida, agora acaba com a minha vida. Às vezes, chega Deus, eu não quero viver mais, acaba com a minha vida. Tem pessoas que ficam falando bobagem, meus irmãos. Eu podia ter morrido, porque eu vivi, porque não morri aquele dia, eu não sei o que lá. E tem pessoas que falam tanta bobagem. Tem outros que acabam fazendo loucura, porque o inimigo quer isso mesmo. O inimigo quer que nós façamos loucura, ele quer que nós façamos essas loucuras de falar e fazer. E a pessoa, quando fala muito, ela acaba fazendo, porque o inimigo vai trabalhar na mente da pessoa para ele fazer as loucuras, porque ele vai desagradar a Deus. Então, mesmo, ele senta ali debaixo da árvore, ele ora a Deus que tirasse a vida dele, né? Tira logo a minha vida, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, diz ele aqui. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. A pessoa começa a se igualar com pessoas, e é um erro. Porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim, porque meu tio. Não, ele foi, mas eu não vou ser. Eu vou ser um vencedor, eu sou um vencedor. Eu conheço a palavra, eu sou servo do Deus vivo, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu não sou, se fulano fez, eu não vou fazer, porque eu tenho Deus comigo. É isso.
Nós temos que determinar, não é porque fulano do passado foi um fracasso, é você também, de forma alguma. Ele pode ter sido, mas comigo vai ser diferente, porque eu vou buscar no meu Deus, eu vou buscar. Então Elias, meus irmãos, ele começou: eu não sou melhor do que os meus antepassados, tira a minha vida, eu sou um fracasso. Por que um fracasso? Tantas coisas boas que ele fez, Deus o usou como instrumento em coisas maravilhosas, como manter a viúva mantendo ele, um mantendo o outro de alimento, porque Deus supriu os dois, fazer cair fogo do céu, fazer o céu fechar para que corrigisse a Israel, fazer o céu se abrir para que chovesse novamente, tudo pela fé. E falar que é um fracasso, quem fala que nós somos um fracasso é o inimigo. O inimigo coloca na mente da pessoa: você não aguenta, você não vai aguentar, você não é de nada, você está perdido, isso agora você já era, agora ninguém mais liga para você, ninguém gosta de você, você não vai conseguir. O inimigo vem com essas ideias loucas e as pessoas acabam acreditando. E Elias aqui, com a seta maligna que veio até ele, ele senta debaixo da árvore, ele ora dessa maneira para que Deus tirasse a vida dele, para que ele não era melhor que o seu antepassado, ele era um fracasso. Então diz aqui no versículo 5: Elias se deitou debaixo da árvore e caiu do sono. Aqui é o sono da indolência, o sono espiritual, um sono maldito, que o inimigo, a pessoa fica dormindo e acaba perdendo a estribeira. Tem que levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, tem que continuar crendo, continuar buscando. Mas ele dormiu, estava entregando os pontos. Após fazer essa oração esquisita, ele cai no sono, e de repente um anjo tocou nele e disse: olha, meus irmãos, Deus está sempre dando uma oportunidade. O anjo chegou, o anjo tocou nele, como você, eu e nós na época estamos vivendo. Muitas pessoas enfraquecidas, nós somos servos de Deus, mas tem pessoas que estão fracas. O anjo do Senhor veio tocar em nós e nos alertar. O anjo do Senhor veio trazer a mensagem para o povo, os dirigentes da igreja do Evangelho Quadrangular: ceia do fortalecimento. Esse povo precisa ser fortalecido. Esse povo está comendo arroz e feijão em casa, comendo, e não adianta isso aí. Ele tem que alimentar espiritualmente, e ele não pode estar no templo todo dia. Eu sei que não é fácil, longe do templo as pessoas não têm comunhão, ficam enfraquecidos, e às vezes em casa não lê a Bíblia como devia, às vezes em casa não dá atenção devida para as coisas de Deus, porque em casa tem muita diversão, muita confusão, tem tudo dentro de casa, no meio da família, tem de tudo, é bagunça, é grito para lá, televisão, é computador, é isso, aquilo, ora para isso. E as pessoas às vezes não têm tempo de buscar Deus, ou não acham tempo. Tempo tem, a pessoa que não acha. Então, meus irmãos, o que Deus quer? Que nós sejamos alimentados, fortalecidos espiritualmente. Então, Elias aqui, meus irmãos, quando cai no sono, chega um anjo do Senhor, né? Diz aqui a palavra de Deus: o anjo do Senhor veio, tocou Elias, disse: levanta e come. Aí o anjo falou com ele: levanta e come. Quer dizer, puxa vida, mas ele não estava falando de comida, ele estava querendo morrer. A fome dele não era fome física, ele não estava pensando. A pessoa quando está depressiva, qualquer coisa, e a primeira coisa que ele perde é o apetite. A pessoa não come, a pessoa não bebe, a comida não é de tudo. Mas aqui mesmo tem algo espiritual. Com certeza ele falou: levanta e come. Levantar e comer o quê? Com certeza ele está no deserto, ele foi para lá sozinho, não levou fogão, não levou nada, não tinha casa nenhuma. Levanta e come. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Quer dizer, algo que Deus preparou. Deus sempre prepara o alimento espiritual. Deus prepara, tudo é preparação de Deus. Elias abre os olhos ali dormindo, meio abobado. Ele vê ali pão assado nas pedras, né? Porque o pão lá daquele povo não é igual ao nosso pão aqui, né? É um pão assim, igual uma massa de pizza, e põe na fogo nas pedras ali, põe ali e assa como se fosse um forno. Então ele viu ali o pão assado nas pedras e uma jarra de água, uma botija, o que você quiser imaginar, uma leiteira, uma vasilha de água. Aquilo era o alimento que estava ali. Ele não levou, mas Deus provê. Deus é o provedor de todas as coisas. Deus provê o alimento necessário. E aqui, meus irmãos, ele viu que pão e água. Ele não viu um toque de imagem, viu pão e água. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Pão e água. Então, meus irmãos, ele olhou aquele pão e água que eu tinha mandado ele comer. Então diz aqui a palavra de Deus: ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Você vê que ele estava tão
derrubado, que ele comeu, tinha um pedaço de pão, bebeu e dormiu de novo. Estava bem baqueado, estava mesmo entregando os pontos. Um homem que foi um exemplo de profeta, um homem que foi usado tremendamente ao ponto que ele chegou. E nós, meus irmãos, se nós bobearmos, vamos chegar na onde? Todos nós estamos sujeitos. Então não é porque ele é fraco, não, nós se tornamos fracos. Às vezes uma ameaça do mal, às vezes uma situação dessa, como está essa pandemia, tem pessoa enfraquecendo. Isso é uma coisa terrível. A pessoa começa com medo, ai meu Deus, e começa com medo, acaba fica louco. Ele começa até com medo de dormir, medo de comer, medo de andar, medo de sair. Tem pessoa que tem medo de sair, tem medo de tudo, né? A fé dele vai embora. Primeiro a fé em Deus, eu não posso abusar, mas não posso perder a fé num Deus tão poderoso, que guarda, que me protege, que cuida de mim. Se o Senhor não vigiar a cidade, vão vigiar o sentinela, né? Então se o Senhor não guardar a cidade de Salmo 127, vão vigiar a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhar os que edificam. Se não é Deus por nós, cuidando de nós, nos fortalecendo, nos guardando, nos protegendo, não é nós que vamos conseguir fazer nada. Então nós temos que buscar em Deus. Então diz que Elias comeu e dormiu de novo. Dormiu de novo. O anjo do Senhor, Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levanta-te e coma, senão você não aguentará a viagem. Meus irmãos, nós todos temos uma viagem, nós todos temos um caminho, nós estamos numa passagem, estamos numa viagem nesse mundo aqui. Esse mundo aqui é uma viagem, nós não somos daqui, nós somos peregrinos nesse mundo. Com certeza, o que é dessa terra aqui é esse corpo, esse aqui é daqui mesmo, mas nós estamos aqui dentro, somos peregrinos, não vou ficar aqui. Quem é de povo de Deus não vai ficar aqui. Então Elias tinha uma viagem, e nós temos uma viagem, e Elias precisava comer e beber, porque senão ele não aguentaria a viagem. Levanta, coma, senão você não vai aguentar a viagem. O anjo falou com ele pela segunda vez, né? Não aguentará a viagem. Elias se levantou e comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites. 40, o que você lembra com 40, meu irmão, minha irmã? Você na sua casa, o que você lembra com 40? Quarentena, para aguentar a quarentena. Nós estamos aí desde o 17 de março, se não me engano, né? São quarentena, mais de uma quarentena aqui, 40 dias, 40 noites. Então só foi 40 e 40. Quantas 40 precisar? Se você se alimentar espiritualmente, você conseguirá chegar até o final da sua viagem. Você chegará cantando o cântico da vitória. O anjo falou, depois que ele comeu aquela comida, ele teve força, meus irmãos, para dar 40 dias, 40 noites, até o monte Sinai, o monte sagrado, até chegar na presença de Deus. A sua trajetória, a sua viagem, a nossa viagem é um dia para estarmos conta com o Senhor. E para chegar lá, se nós não alimentarmos a nossa alma, nosso espírito, nós não aguentamos, porque as forças negativas começam a afrontar. Então, meus irmãos, não que você viu uma comida comum alimentar uma pessoa por 40 dias, por 40 noites, pão e água, não, você viu isso? Só no espiritual. É no espiritual que nós estamos falando. Então nessa noite nós vamos consagrar a água e o pão. A água e o pão será consagrado no nome de Jesus. E nós vamos tomar, vamos comer, vamos beber esse alimento, não um alimento comum, nós vamos consagrar, e quando se consagra, se torna serviço do nosso Deus, e nós vamos estar fortalecidos para terminar essa quarentena, seja o que dia vai ser, não sei, não importa, o importa é estar alimentado, caminhando com Deus, vencendo com certeza da vitória, chegar até o final, na presença de Deus. O monte sagrado é a presença de Deus. Então, meus irmãos, assim aconteceu com Elias, e assim não será diferente conosco.